nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 11/12. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: com quem vou comparar essa geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está como um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, Jesus percebia aqueles que estavam ao seu redor, que muitos ali não abraçavam a fé na sua pessoa, ou não acolhiam os seus ensinamentos, ou não acolhiam o reino de Deus. Então Jesus faz uma comparação para ensiná-los. Como crianças que estão nas praças brincando, dizem assim: nós tocamos flautas e vós não dançastes. Nós falamos uma lamentação e vós não batestes no peito. Ou seja, são ali crianças numa indecisão. Em relação às coisas de Deus, meus filhos, não tem como ficar indeciso. Quando eu ouço a boa nova da salvação, quando eu ouço a palavra de Deus, eu não posso ficar indeciso o que eu estou ouvindo. Ou eu aceito verdadeiramente a boa nova da salvação na minha vida e ela vai mudar a minha história, a minha realidade, ou eu vou ficar no mesmo. Não tem como, meus filhos, eu querer caminhar com a igreja ou viver verdadeiramente a minha fé se eu ficar em dúvidas em relação às coisas de Deus, ou indecisos em relação às coisas de Deus. Não tem como. Eu preciso acolher a verdade, praticá-la no dia a dia, e aí sim, com certeza, eu estarei fazendo a vontade de Deus. Filhos, não tem como caminhar na indecisão. Ou eu caminho com Deus de verdade, ou eu não caminho com Deus. Não tem como ficar na indecisão. O tempo passa e não espera. O tempo passa e não espera. E como passa? Filhos, e quando a pessoa ela fica em dúvidas em relação às coisas de Deus, ela começa a dar desculpas para tudo. Pode perceber. Por exemplo, quando alguém faz o convite: olha, vamos na missa hoje. Vamos participar da Santa Missa. Aqueles que ficam em dúvida em relação às coisas de Deus, que oscila muito, dizem assim: hoje eu não posso. Tenho outros compromissos. Hoje eu tenho um aniversário para ir. Hoje eu tenho uma festa de casamento para ir. Eu não posso ir na missa hoje. Outro dia eu vou. Que fé é essa? Que fé é essa? É uma pessoa que está indecisa. Quando eu tenho a certeza da importância de Jesus na minha vida e da igreja na minha vida, eu não vou medir esforços. Eu vou planejar todo o meu dia, e a Santa Missa, que é o exemplo que eu dei, né? E a Santa Missa, para mim, não vai ficar para trás, não. Vai estar em primeiro lugar, porque Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Você entendeu? Se Deus está em primeiro lugar na sua vida, o seu coração não será indeciso das coisas de Deus. Agora, se Deus não está em primeiro lugar na minha vida, com certeza vai ter indecisões, se eu vou, se eu não vou, se eu acredito, se eu não acredito, e assim passa a vida toda e não cresce nunca na fé. É assim as coisas, meus filhos. Nós precisamos tomar uma decisão em nossa vida. Ou eu caminho verdadeiramente
nas coisas de Deus, no caminho de Deus, ou eu no caminho. Você entende? Ou eu abraço verdadeiramente a minha fé na pessoa de Jesus, ou eu não abraço. Não tem como ficar com os pés em duas barcas. Não tem como. Por isso, meu filho, é preciso que se tome uma decisão. E que bom se todos tomassem a decisão por Jesus, em segui-lo verdadeiramente. Mas segui-lo verdadeiramente, aí é um caminho que leva para a vida eterna. Quando eu me decido por Jesus, eu me decido pelo céu. Você entende? Quando eu me decido por Jesus, eu me decido pelo céu. Eu me decido pela vida eterna. Quando eu me decido por Deus, eu me decido pela vida. Por isso, meu filho e minha filha, que nessa caminhada de fé, dia após dia, rumo aí ao Natal do Senhor que se aproxima, que nós possamos ter um coração sempre disposto em viver a vontade de Deus. E olha, meus filhos, fechando, eu digo assim, Deus não quer um coração dividido, Deus não quer um coração indeciso. Deus quer um coração que seja totalmente voltado para Ele. É o que Ele espera de você, é o que Ele espera de mim. Que o nosso coração esteja totalmente disposto em acolher a boa nova do Senhor, a boa nova da salvação. Deus abençoe você e sua família. Te peço mais uma vez, me ajuda a divulgar esse canal. É preciso evangelizar. Toca aí no sininho, deixe o seu joinha e com certeza Jesus será mais conhecido por tantas pessoas que ainda não conhecem. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.